psicólogo norte-americano, né, que viveu na primeira metade, basicamente, do século XX. E uma das grandes questões do Maslow era a questão das necessidades humanas. O que o ser humano precisa efetivamente? O que é aquilo que é característico da espécie e o que é aquilo característico do indivíduo? E o Maslow desenvolve um estudo que é uma das referências na administração hoje, no marketing, que é a questão da teoria das necessidades. Tá? E aí, veja bem, ele desenvolve a pirâmide das necessidades, tá? Onde ele caracteriza o ser humano como portador de dois grandes grupos de necessidades, primárias e secundárias. Ok? Então, Abraham Maslow fala o seguinte, e aí vocês podem, à medida que eu vou falando, vocês irem pensando aqui e de repente no final vocês visualizarem se concordam ou se não concordam. Mas a primeira grande necessidade humana é a questão fisiológica. Todo ser humano, eu acredito que sem exceção, eu não conheço exceção a essa regra, precisa satisfazer essas necessidades aí. Se não for todo mundo, pelo menos 99,9% da população mundial precisa de ar, de água, de sono, de sexo, de excreção, enfim. Né? Muito embora, aí a gente citou lá no início a questão da Somália, né? E mesmo no Brasil, que se vocês não sabem, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Nós vamos discutir isso mais à frente, tá? Nós temos pessoas aqui, às vezes conhecidas ou vemos no decorrer dos nossos dias, pessoas que não têm as necessidades primárias, como alimento e água satisfeitas. Tá? Então, essa é a base da pirâmide. Isso é da espécie, né? A espécie humana precisa disso aí. Depois, uma questão de segurança física, moral e material. Eu preciso ter onde morar, né? Tanto que a legislação brasileira tem os direitos e as garantias fundamentais, né? Se elas são respeitadas ou não, isso é uma outra história. Nós temos os direitos e as garantias fundamentais, e um dos pontos de suporte é a teoria do Maslow. Tá? Então, nós precisamos ter saúde, nós precisamos ter onde morar, precisamos respeitar e ser respeitados. Né? E essa questão do respeito, ela é importante para que as pessoas consigam viver em comunidade. Tá? Quantas vezes nós vemos aí discussões, e às vezes até homicídios, feminicídios, enfim, por mera falta de respeito ao próximo, né? E aí eu parto agora para as necessidades secundárias. Questão de necessidade social. Aí percebam que a coisa começa a ficar um pouco mais individual, tá? Amor, afeto, comunicação, o ser humano é um animal gregário. Tem um grupo de pessoas que se comunicam menos, outro grupo se comunica mais, um tem um grupo maior de amigos, outros têm necessidade de um grupo menor. Eu começo a ter uma maior especificidade do indivíduo, tá? Ele precisa fazer parte de algo, seja uma congregação religiosa, seja um conjunto de amigos que ele tira todo domingo para jogar o futebol, ou praticar algum outro tipo de esporte, ou uma congregação política, tem gente que se satisfaz numa congregação política, tá? Um partido qualquer, mesmo que ele não se candidate a algo, mas ele precisa se sentir parte de algo, ele precisa se sentir parte de um grupo. Aí a gente volta, por exemplo, para as crianças que não têm amigos, né, que elas não fazem parte de um grupo de amigos, elas têm, né, acabam tendo na juventude e até na fase adulta alguns problemas de relacionamento sério, tá? Então as pessoas precisam fazer parte de algo. E quando eu digo fazer parte de algo, é fazer parte de um grupo religioso, político, esportivo, o que quer que seja, né? E precisam ter, aí vem uma discussão muito ampla sobre isso, a questão da intimidade sexual, aí se é com um grupo, se é com uma pessoa, aí é uma outra discussão que a gente não vai entrar nesse ponto. Mas veja que a gente já começa a pensar um pouco no aspecto mais individual.
Subindo ainda mais, veja que a pirâmide está ficando com o topo cada vez menor, a questão da autoestima. E aí eu tenho uma questão puramente pessoal, tá? A questão da autoestima, da confiança em si mesmo e da confiança no outro, no respeito aos outros e no respeito dos outros para com aquele indivíduo, tá? Essas questões, elas acabam posicionando o sujeito dentro de uma comunidade. Por mais que ele tenha todas as outras necessidades satisfeitas, se ele não tiver autoestima, de repente ele não chega no ponto mais alto, que aí essa é puramente individual, a questão da realização, tá? O que é realização para você pode não ser realização para mim, certamente não o é, porque nós temos um conjunto de crenças e valores que nos diferenciam. E essas crenças e valores, elas são aspectos que vão sendo construídos à medida que você vai subindo essa pirâmide. Tá? Então, o que lhe deixa satisfeito? Perceba que aqui a gente sai do campo puramente material. Moralidade, criatividade, não tem nada de material nisso. É algo estritamente pessoal e que passa mais pelo cognitivo, né? Passa mais pelas crenças, pelos valores de cada um. Né? Então, essa questão da pirâmide das necessidades, qual era a grande questão do Maslow? Como é que eu chego lá em cima? Como é que eu consigo me realizar? Porque o Maslow até conseguir se encontrar na vida, né, ele não foi um sujeito que teve muitas realizações positivas. Quando a gente vai analisar a vida do Maslow, essa teoria que ele desenvolve foi praticamente um estudo para responder uma pergunta dele mesmo. O que me satisfaz? Tá? A vida, principalmente a infância dele, não foi uma infância de muitas realizações. Né? Não foi uma infância muito feliz. E aí ele vive nessa busca, né? E acaba desenvolvendo uma teoria inteira sobre isso, como eu disse, é um dos pilares do marketing hoje, da administração, das finanças. Tá? Então, você acaba pensando o seguinte, onde é que eu estou nessa pirâmide? O que falta? Né? E qual é o caminho, né, que essa é uma das questões do Maslow também, qual é o caminho para eu chegar no próximo nível? E percebam que isso vai dependendo cada vez mais do ambiente externo e dependendo cada vez mais do ambiente interno. Né? Então, quando você está na base, você tem praticamente ambientes externos que lhe ajudam. Então, moradia é um ambiente externo, alimentação vem do ambiente externo. Mas quando você começa a falar de amor, de pertencimento, de autoestima, de moralidade, eu já tenho questões mais internas aí. Muito embora eu tenha relações com o externo, mas o externo ele acaba influenciando, mas não determinando, como acontece lá na base. Tá? Então é algo que é necessário que vocês pensem e vejam onde é que eu estou. Onde é em tese, o anseio é a realização pessoal. Então, em tese, todos nós vivemos, passamos a vida tentando chegar lá no ponto mais alto da pirâmide, na questão da realização pessoal. Todo mundo chega lá? Óbvio que não. Tá? Muitas vezes, pessoas passam a vida inteira na base da pirâmide, brigando basicamente por água, por comida, ou então até o terceiro estágio, né? Mas o quarto e o quinto, eles passam a vida e não conseguem entender como chegar até aí.